Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edgilson Albuquerque e hoje a gente vai responder toda a prova do SSA2 de português da UPE de 2021. Vem comigo! Sim pessoal, é isso mesmo. Você que está se preparando para o SSA2, vamos fazer aquela revisão através da prova, da última prova que foi aplicada do SSA2, pelo menos até a divulgação deste vídeo, né? Pelo menos até a data de hoje em que esse vídeo está indo ao ar, certo? Então, a prova do SSA2 foi aplicada agora em 2021. Vamos direto para os slides agora, que eu sei que vocês já estão aí ansiosos, aguardando por essa revisão para ver essa prova. E, diferentemente do SSA1, o que é que muda para o SSA2? A gente tem um grau maior de dificuldade, porque são assuntos um pouco mais complexos, o grau de exigência é maior, você trabalha com obras um pouco maiores. Por exemplo, você aqui vai ter mais romances para você ler, né? E uma coisa boa da UPE é que o edital dela é muito bem detalhado, então ela lhe recomenda exatamente o que você deve estudar, o que é recomendado você estudar, que livros ler, que filmes assistir. Além das recomendações do edital, é óbvio e que vale também que você deve levar em consideração todas as recomendações que o seu professor passar para você e que a sua escola também lhe passar, certo? Porque lembre-se, a prova do SSA, o vestibular seriado, ele vai cobrar de forma seriada o conteúdo equivalente àquele ano, àquela série de conhecimento que você está fazendo. Então, SSA1, conteúdo referente ao primeiro ano, SSA2 ao segundo ano, e o 3 ao terceiro ano, e assim sucessivamente, né? Sucessivamente não, que para no 3, né? Então, tá bom por aí, né? 3 anos de ensino médio, né, já mostra muita coisa pra gente. Bom, então, direto aí a questão, tá certo? Texto na tela. Vamos aí para a leitura do texto. Acompanhe aí a leitura do texto comigo. O texto 1 serve de base às questões 1, 2, 3 e 4. Texto 1, 13 de maio. Foi quando eu era seminarista no interior de São Paulo. Era 13 de maio de 1966 e os meus colegas de seminário, quase todos descendentes de italianos ou alemães, resolveram homenagear o dia da abolição dos escravos com um almoço. Nós, os poucos negros ou pardos da turma, fomos convidados a sentar na mesa central do refeitório, decorada com as palavras navio negreiro. Quando vi aquilo, me recusei e me sentei numa mesa lateral, com todos os outros colegas, pois os organizadores daquilo me pegaram à força, me arrastaram e me fizeram sentar na marra junto aos outros negros, no que considerei uma ofensa gravíssima. Arrumei as malas para ir embora, mas fui convencida a ficar pelo padre local. Ele me recomendou que deixasse o ódio passar e que tomasse aquele episódio como bandeira de luta para um mundo melhor. E, de fato, aquele episódio alterou radicalmente a direção da minha vida. Foi a partir de então que tirei a foto do meu pai, que era negro, do fundo da minha mala e coloquei-a ao lado da fotografia da minha mãe, branca, com os meus objetos pessoais. Frei Davi Raimundo dos Santos, 63 anos, frade, fundador da ONG Educafro, disponível em www.educafro.org.br. Acesse em 15 de setembro de 2020, adaptado. Voltando aqui para mim agora, um texto atual, então aí você pode esperar alguma questão de interpretação de texto. Lembre o seguinte, meus queridos, sempre que você tiver questões de interpretação de texto, que ele diz, o texto 1 serve de base às questões 1, 2, 3 e 4, qual é a minha recomendação para você? Leia a questão 1, 2, 3 e 4 e as alternativas, certo? Faça uma leitura dessas questões e aí você volta para fazer a leitura detalhada do texto. Então, isso depende muito da sua fluência de leitura, mas a primeira estratégia que eu recomendo para você é esta. Por quê?
Desta forma, você vai fazer a leitura do texto mais direcionada, já sabendo o que procurar e o que encontrar no texto. Nas aulas e nos vídeos, a gente faz o caminho inverso, e eu já expliquei a vocês o porquê disso. A gente faz o inverso porque o nosso propósito aqui é discutir, compreender as questões e revisar todo o conteúdo. Mas na hora de responder a prova, a gente faz muitos simulados justamente para isso, para que a gente treine e estejamos preparados. Então, nos simulados, na prova, eu sempre recomendo a vocês, eu sempre lembro, leia as questões e depois leia o texto. Assim, a sua leitura já vai ser direcionada, você já vai saber o que procurar no texto. E se você quiser começar pela leitura do texto, faça uma primeira leitura superficial, até porque nessa primeira leitura ela não tem por que ser muito detalhada, até porque você vai precisar retornar ao texto para depois encontrar o que a questão está pedindo. Então faça uma outra estratégia. Faça uma primeira leitura superficial do texto, tá? Veja os principais pontos do que o texto fala, qual é o assunto, qual é o título, quem é o autor. Vá ler as questões do texto e aí você vê o que é a alternativa quer, o que é que a questão quer que você encontre e responda, e aí você volta para o texto para uma leitura mais detalhada. Meus queridos, não tem como. Leitura de texto é necessário ler o texto. Também, questão de interpretação de texto, você precisa sim ler o texto, ler e interpretar. Não tem como fugir disso. Tá? Então, recomendação para interpretação de texto, leia mais. Isso eu sempre falo para vocês, leiam. Não ache que a aula de português é só você sentar com a gramática na mão e decorar todas as regras. Não. Isso faz parte também. Agora, decorar as regras não. É você entender como funcionam as regras, né? Dominar a gramática normativa. Mas a leitura é parte essencial e indispensável para você poder melhorar a sua escrita, sua interpretação, sua fluência na leitura e a sua fluência no idioma. Então, vamos lá para a primeira questão. Deixa eu sair daqui, vamos vir para cá. Pronto, agora aqui na tela. O texto 1 é o relato, infelizmente, comum na nossa realidade de uma experiência de racismo. Com base nos elementos de sua organização narrativa e nas conclusões, inferências, autorizadas pelo texto, assinale a alternativa correta. Bom, aqui já fica claro para você que você vai ter que fazer algumas inferências. Essas conclusões são o quê? São informações que não estão explícitas no texto, mas que você pode inferir a partir do próprio texto, sem forçar a barra, sem extrapolar os limites do texto. Okay? Isso é algo que você faz sempre que lê um texto. Então, vamos marcar a alternativa correta em relação ao texto. Bom, questão de texto. Ler um texto e dizer o que é correto em relação ao texto. Questão facinho daí. Então, o candidato não vai errar uma questão dessa, né? Você que estudou comigo não vai errar essa questão. Não erre, por favor, faça bonito. Então, letra A. O trecho inicial entre foi quando eu era seminarista e homenagear o dia da abolição dos escravos como almoço apresenta conflito que dá origem ao relato. Bom, isso não acontece, tá? Esse conflito daí não aparece no texto. Há um conflito, sim, o texto fala sobre racismo, mas não é por conta dessa... não é esse conflito que vai dar origem ao relato, certo? Então, o texto como um todo, ele está bem interligado em todas as suas partes. Então, letra A, você já pode descartar. Letra B. O narrador não participa da ação narrativa. Isso aí já está errado, porque é um narrador personagem. Ele está narrando algo que aconteceu com ele, né? Então a gente já pode passar para outra alternativa. Mas aqui, como a gente quer entender direitinho tudo, né? Vamos ver o que é que tem aqui que poderia lhe confundir. Mas conhece todos os fatos, ou seja, trata-se de um narrador onisciente. Não, só reforça que está errado, né? Ou seja, é um narrador personagem, ele fala de algo que acontece com ele. Letra C. O ponto mais tenso da narrativa, isto é, o clímax, situa-se entre arrumei as malas e para um mundo melhor. Não, o clímax dessa narrativa não estaria nesse ponto. Isso aí seria o que o autor
no caso, o que o personagem ele resolveu fazer após o conflito. Ele resolveu ir embora, mas aí um outro padre disse para ele, não vá, sossegue, né? Deixa ali como tem no texto que a gente leu. Bom? Letra D. Há uma passagem de discurso direto no segmento destacado em Mas fui convencido a ficar pelo padre local. Ele me recomendou que deixasse o ódio passar. Não há. Discurso direto, relembrando, é quando o próprio personagem fala, e aí você tem a indicação disso através do travessão. A gente não tem travessão aqui. É o próprio narrador quem está dizendo o que foi que um personagem disse para ele. Então é um discurso indireto aqui. Então só sobra para a gente a letra E, que obviamente vai ser a alternativa correta, e vamos ver por quê. O ato de um narrador expor a foto de seu pai negro ao lado da foto de sua mãe, que era branca, simboliza o início de sua luta contra o racismo e por um mundo mais justo. A alternativa correta. E é justamente assim que ele termina o texto. Questão 2. Quanto aos recursos lexicais, gramaticais e gráficos empregados no texto 1 e seus efeitos nos sentidos, analise as afirmativas a seguir. Gente, uma coisa importante. A prosódia da palavra é léxico, então são recursos lexicais. O X tem som de C, tá? Muita gente fala léxico, tá? A gente sabe do que é que você quer falar, mas a prosódia aqui diz que é léxico. Então, são recursos lexicais, nunca mais erre isso, gramaticais e gráficos. O X tem som de C, tá? Lexicais, assim como em sintaxe, tá? O X tem som de C também. Então, não é sintaxe, sintaxe, ok? Vamos adiante. Então, a gente vai marcar quais são as afirmativas corretas e depois vamos procurar isso nas alternativas. Bom, as aspas em convidados revelam que o narrador ficou surpreso ao ser convidado para o evento do dia 13 de maio. Não, as aspas que ele coloca em convidado não revela isso. Então, a primeira opção está errada. Ele colocou convidado como assim? No sentido que ele foi praticamente intimado, né, a estar ali. Ele não queria estar ali, fazer parte daquilo, mas ele foi, como ele diz, né, retirado de onde ele estava à força e colocado numa outra mesa, que era que ele não queria estar. Então ele não foi bem convidado, né? Então ele coloca isso entre aspas, não foi com ar de surpresa, né? Daí é porque não foi bem o convite, ele não teve a opção de recusar, né? Número 2, a designação navio negreiro para a mesa de refeição foi ofensiva ao narrador, porque simboliza a opressão e a violência que vitimam os negros há séculos. Correto. E óbvio, convenhamos, é de muito mau gosto isso daí, né? Colocar uma mesa rodeada de outras mesas cheia de brancos e os negros no meio, numa mesa que se chama navio negreiro. Bom, não sei quais foram as intenções de quem organizou o evento, mas não pegou bem, né? Deveriam ter ouvido os próprios convidados, né, do que é que eles achavam disso. Bom, alternativa 3. Bom, por aqui você já pode eliminar até algumas alternativas lá das questões, né, que você tem para marcar, né? Você já sabe que 1 e 2 são, 1 é falso e 2 verdadeiro. Então, alternativa 3. Em quando vi aquilo, o pronome destacado se refere ao trecho mesa central do refeitório, decorada com as palavras navio negreiro. Correto. O uso de aquilo, nesse caso, reforça que o narrador despreza a ação de seus colegas e discorda dela. Correto, tá? Aquilo é um pronome que você utiliza para coisas, tá? Assim, coisas supostamente indefinidas naquele caso ali que a gente tem, né? O narrador da nossa história, ele achou aquilo um absurdo, ele disse aquilo não me agrada, né? Mas na forma como ele usou no texto está evidente que o aquilo significa isso. Então, alternativa 3 correta. E a alternativa 4, o termo bandeira de luta sinaliza a ideia de ir à forra, passar por cima, isto é, destruir a supremacia branca. Não é uma guerra racial que o narrador propõe, não, tá? Então não é essa a ideia, não. Então,
Se você ficou com alguma dúvida, releia o texto, tá? Aqui a gente tem a alternativa 2 e 3 como corretas. Então, analisando aqui as opções da questão 2, alternativa 2 e 3, letra D. Muito bem. E questão 3, que a gente tem aqui, ainda sobre o texto. No trecho "e, de fato, aquele episódio alterou radicalmente a direção da minha vida", no texto 1 ainda, o termo destacado acrescenta ao trecho em questão um ou uma. De fato, é uma expressão que neste trecho daqui ele está acrescentando o quê? Confirmação, atenuação, contraste, dúvida ou ironia? O que você acha? Leia direitinho. No trecho "e, de fato, aquele episódio alterou radicalmente a direção da minha vida". Bom, sem dúvida alguma, trata-se de uma confirmação, certo? Questão 4. Foi a partir de então, texto 1, o articulador destacado pode ser substituído sem alterações significativas nos sentidos do texto por. Esse tipo de questão é muito interessante, porque ele busca a troca do conectivo. A gente vai colocar um outro conectivo, né, ou trocar uma expressão, ou trocar um termo de um dado enunciado sem alteração do sentido. Algumas questões, algumas bancas colocam sem alteração de sentido, mas aqui ele foi bem claro, sem alterações significativas nos sentidos do texto. Quer dizer, vai alterar de alguma forma o sentido, mas não de forma significativa, ou seja, não vai ser informada uma outra coisa diferente, o sentido não vai ser totalmente o oposto ou o inverso daquilo. Então, de que forma, qual expressão pode substituir esse trecho destacado a partir de então, sem alterações significativas nos sentidos do texto? Letra A. Depois que entrei para o seminário. Então, foi a partir de então, depois que entrei para o seminário. Não, aí a gente tem uma alteração no sentido, né? Porque não foi depois que ele entrou para o seminário, né? Foi a partir de um momento, de algo que aconteceu com ele ali no seminário, que ele mudou, né, a atitude dele. Então, isso daí a gente tem bem claro na letra B, que é após aquele triste acontecimento do dia 13 de maio de 1966, que foi o dia dessa homenagem, dessa suposta homenagem que o narrador da história participou e que o desagradou bastante. Tá? Então, se a letra B é a correta, as demais estão erradas, mas vamos entender por quê. Depois de ser convencido a ficar pelo padre local. Não, porque esse a partir de então já está óbvio do que é que ele fala, né? É desse evento específico. Então qualquer outra opção que fale diferente disso vai estar errado. Então, foi após o meu ódio ter passado ou depois que eu tirei a foto do meu pai do fundo da mala? Não, mudaria totalmente aí a ordem, não tem nada a ver com a questão. Vamos lá, questão 5. Questão 5, aquela questãozinha que a gente tem mais textos, texto 2, 3, 4, 5 e 6 para as questões 5, 6 e 7. Essas questões que tem muito texto para você ler antes de responder são top, né não? Você responde, chega, vai com água na boca para responder essas questões, né? Vamos lá então. Com vocês então a leitura do texto na tela. Texto 2. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali,
um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. É um excerto de Navio Negreiro, de Castro Alves. Texto 3 é uma gravura de Debré, que já apareceu também em outra prova, também da UPE. A gente tem aqui a imagem de um homem negro, quer dizer, um homem branco espancando um negro que está aí amarrado. E o texto 4, pai contra mãe, um trecho de Machado de Assis. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver e 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa, também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Bem pesado, esse trecho. Texto 5, a gente tem uma imagem da bandeira do Brasil, com outras cores, um alvo desenhado nela e várias marcas de bala e uma mancha de sangue. E ao invés de ordem e progresso, está escrito aqui: vidas negras importam. Texto 6 diz: a onda de protestos após a morte de George Floyd por um policial de Minneapolis, nos Estados Unidos, fez a hashtag Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, em tradução livre, ganhar manifestações nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos têm usado o termo nos últimos dias, no online e no offline, como forma de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das autoridades que resguardem vidas negras. O Black Lives Matter, às vezes citado nos cartazes como BLM, é uma organização que nasceu em 2013 por 3 ativistas norte-americanas: Alicia Garza, da Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas, Patrice Cullors, da Coalizão contra a Violência Policial em Los Angeles, e Opal Tometi, da Aliança Negra pela Imigração Justa. Hoje é uma fundação global cuja missão é erradicar a supremacia branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras pelo Estado e pela polícia. Aí é um trecho de uma notícia, texto 6, e aí chegamos na questão. Tá? Então, questão longa, com bastante texto, muita coisa para você analisar, leia com calma, tá certo? Esse tipo de questão não é impossível de você entender, não é difícil, você só precisa de calma, tá bom? Então vamos lá. Então, questão 5. Em diálogo com as questões sociais, a literatura configura-se como um meio importante na representação de temas como a escravidão e o racismo, por exemplo. Na leitura da coletânea textos 2 a 6, atente para o contexto histórico-social e literário em que cada texto foi produzido, as relações temáticas entre os textos e as características estilísticas da poesia de Castro Alves e da prosa de Machado de Assis.
Acerca dos textos que formam a coletânea, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, você vai pegar o texto, analisar e relacionar com elementos externos, tá? Contexto histórico, social, estilo literário, estilo dos autores também envolvidos. Então vamos lá, procurando a alternativa correta. Letra A. Entre os 5 textos da coletânea, há relações intertextuais implícitas do tipo paródia. Veja, não há, daqui de cara a gente já sabe, não há paródia em nenhum desses textos. A gente já viu o que é paródia, tá? Em uma de nossas aulas, não há paródia, tá? Então vamos lá, já que todos os textos, por aqui já está errado, mas vamos lá. Já que todos os textos abordam o racismo estrutural no Brasil, desde o processo de escravidão do negro até os movimentos antirracistas, como Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. A questão do racismo estrutural, ela infelizmente ela existe, mas os textos eles não estão abordando essa questão toda. Os textos não têm paródia, tá? O racismo estrutural ele vai aparecer posteriormente, tá? E não em todos os textos aqui que a gente tem na coletânea. Letra B. O preconceito racial é um tema recorrente na literatura brasileira. Correto em parte, não é um recorrente. A gente já viu pelas escolas literárias que já tivemos vários temas diferentes na nossa literatura. Tá? Então, temos poetas, temos artistas que são abolicionistas, artistas que não são, artistas que focavam em questões sociais, artistas que focavam em questões que tentavam resgatar o passado greco-romano, o passado clássico. Então, não é uma questão, um tema recorrente na literatura brasileira. É um dos temas que aparece na nossa literatura, né? Mas ficou muito mais forte, como vocês lembram ali, onde teve mais destaque. Isso daí foi na terceira geração romântica. Então, aqui, né? Então vamos analisar aqui com calma, que a gente já tem uma informação aqui um pouco suspeita. Está presente nos textos 2 e 4. Texto 2, que é o poema de Castro Alves, e o texto 4 é o texto de Machado de Assis. Então, prosseguindo. Os quais abordam o racismo e a escravidão na poesia simbolista de Castro Alves. Mais uma coisa errada aqui. Castro Alves não foi simbolista, ele não escreveu um poema simbolista, ele escreveu poema romântico, tá? Da terceira geração do romantismo. As características do poema de Castro Alves não o aproximam do simbolismo, o aproximam sim, de fato, do romantismo e da terceira geração romântica, em que a gente tinha os artistas mais engajados em questões sociais, e isso aparecia nas suas artes também. Então, letra B, daí a gente já descarta, né? E prosa naturalista de Machado de Assis, também não. Machado de Assis foi um grande escritor realista, do realismo brasileiro. Então, letra B descartada. Letra C. Castro Alves ficou conhecido como poeta dos escravos, ok. Sua produção poética é um exemplo da primeira geração. Não, a gente acabou de falar que ele é da terceira geração romântica. Então, não é da primeira geração do romantismo. A primeira geração, a gente tem outros artistas e ela foi marcada por ser a geração conhecida como a geração indianista, certo? Segunda geração byroniana, a geração mal do século. E a terceira geração condoreira ou hugoana. Então, Castro Alves aqui não foi da primeira geração. Então, letra D. O Navio Negreiro, texto 2, exemplo da poesia condoreira de Castro Alves, ok? Mostra o sofrimento dos africanos vítimas do tráfico de escravos nas viagens de navio da África para o Brasil, revelando a difícil situação dos negros aprisionados no navio, famintos e açoitados pelos marinheiros. Está correto. É de fato isso que a gente vê no trecho do poema de Castro Alves, e de fato é isso que a gente vê na poesia como um todo de Navio Negreiro. Para quem já leu o poema sabe, né, do que estamos falando.
Então, letra D, a gente encontrou nossa alternativa correta, mas por desencargo de consciência, vamos analisar a letra E e ver se não tem, qual é o absurdo que ela tem para não ser a letra E a alternativa correta. Você já marca aí, na hora da prova ali, encontrou uma alternativa que você suspeita que é a correta, você já faz uma marquinha ali naquela questão para comparar com as outras depois, tá? Se você ainda não teve tempo de olhar tudo, ainda não está decidido, mas você suspeita que é aquela questão, então já faz uma marquinha ali. Letra E. Os textos 2, 3 e 4 têm em comum a temática da escravidão no Brasil. Ok, o texto 2 mostra a dança sensual e naturalista dos escravos do navio negreiro. A tela de Debré retrata a crueldade dos castigos físicos no processo de escravidão. O texto 4 revela a ironia romântica de Machado de Assis na representação dos instrumentos de tortura utilizados durante a escravidão. Não, ironia romântica, não. Machado ele era muito realista, ele era irônico, sim. Tá? A gente vê trechos de ironia em sua obra, mas no caso desse texto ele está fazendo a descrição dos instrumentos de tortura que eram utilizados que eram infligidos, que eram utilizados pelos negros, né, no período da escravidão, mas não é com a ironia romântica, não. Tá? Então, letra D, alternativa correta daí pra gente. Vamos lá, questão 6. Os textos poéticos são os mais ricos em recursos expressivos. Em O Navio Negreiro, texto 2, magnífico exemplo desse princípio, Castro Alves lança a mão de inúmeros recursos expressivos para obter determinados efeitos estéticos e discursivos. Ok. Acerca dos recursos expressivos empregados pelo poeta e dos efeitos pretendidos, analise as afirmativas a seguir. Número 1. O eufemismo sonho dantesco é usado a fim de preparar o espectador com serenidade e delicadeza para uma cena que se mostrará demasiado impactante. Bom, isso aí está errado, né? Dantesco não é um eufemismo, né? Dantesco faz referência à obra O Inferno de Dante, né? Então não é um eufemismo para preparar ninguém com serenidade e delicadeza. Alternativa 1 está errado, né? Então aí a gente já poderia aqui eliminar das opções qualquer opção, qualquer alternativa que tenha o item 1 como sendo correto, já que ele quer que você marque aqui as opções corretas. Número 2, criando imagens fortes como a hipérbole, o tombadilho em sangue a se banhar, o poeta procura provocar indignação e obter apoio e engajamento para a causa que defende. Correto. Tá? A maneira como Castro Alves descreve a cena dentro de um navio negreiro é uma maneira bastante pesada. Ele procura ser o mais cruel possível, quer dizer, o mais real possível para descrever uma realidade muito cruel, certo? Então, mesmo sendo um poeta do romantismo, a gente observa que essa cena ele é fiel ao que descreve, mas por que essa cena, esse poema não está enquadrado no realismo? Porque a gente percebe como há um envolvimento ali do eu lírico, como ele está envolvido, como ele é parcial com aquilo, ele acaba convidando você, ele coloca dentro dessa esfera de indignação também. Não é uma descrição que ele faz puramente imparcial da situação degradante dos navios negreiros. É algo que realmente a gente percebe a emoção. Por isso que a gente coloca essa obra como uma obra romântica. Tá? Então, número 2 está correto. Item 3. Daí, ó, a alternativa que não tiver o número 2, você elimina. Então, você já tinha eliminado alguns, né? O que não tem o número 2, elimina. Bom, por assim dizer, né, você já sabe a alternativa correta aqui, né? Mas vamos seguir. Faz de conta. Olha, na hora da prova você tem que ficar ligado nisso daí, tá? Você já encontrou a sua alternativa correta? Vai direto lá no lance, tá? Marque aí a questão. Se ficar na dúvida, você faz aquilo que eu falei na questão anterior. Você marca aí uma bolinha
faz uma observação, destaca a questão, para depois você voltar para essa questão, reler e confirmar, tá? Mas não fique parado numa questão não perca tempo não. Tá em dúvida, marca a questão, vai para as outras questões, depois você volta e revisa aquilo dali. Então, item 3. Ao usar termos que remetem a cores, a vermelho, brilho, homens negros, bocas pretas, sons, tinir, estalar, estridente e movimentos, dançar, arrastadas, doudas espirais, o poeta leva o ouvinte, o leitor, a perceber a cena descrita em todo o seu horror. Correto. É bastante descritiva aí o poema, a gente tem muita descrição nesse trecho e você consegue realmente visualizar, se você se permitir que o texto lhe conduza nesse momento, você consegue visualizar o interior do navio negreiro ali. Um poema muito forte, né? Item 4. Compondo cenas com homens e mulheres, mães, crianças e velhos, todos brutalizados, o poeta afeta os ouvintes, os leitores, nas suas características igualmente humanas e os convida a intervir na realidade social em que vivem. Corretíssimo, gente, corretíssimo isso daí. Ele apresenta para a gente os negros, ele destaca, fica claro que ele está falando de pessoas negras e ele chama para a questão humana daí. Então, a alternativa correta está na cara, inevitavelmente, letra D. Questão 7. Acerca das propriedades específicas de organização narrativa em um navio negreiro, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta em relação ao texto. Ótimo, vamos lá. A gente gosta de questões assim. A gente lê o texto e vai dizer o que é correto em relação ao texto. Facinho. Letra A. O enunciado, o tombadilho, era um sonho dantesco. Caracteriza e sintetiza o cenário a ser descrito em seguida. Já as reticências têm o efeito de criar certo suspense antes da apresentação dos fatos. Gente, vamos analisar isso daí. Está correta essa afirmação? Corretíssimo. A gente já falou, vamos voltar aqui para o poema. Dê uma olhada aí. A gente já viu que no poema essa descrição, ele vai descrever um inferno, um sonho infernal. Então, óbvio, né, que não é algo agradável, né? Então, o que ele diz aí nesse poema vai ser um verdadeiro pesadelo ali para qualquer ser humano. E essas reticências daí já deixam suspenso no ar, né? Os fatos criam realmente esse suspense daí do que é que vem de tão dantesco assim, e a gente depois encontra essa descrição. Então, letra A está correta. Vamos voltar lá então para o slide. Corretíssimo aqui, alternativa da letra A. Então, você já, na hora da prova, já marca uma bolinha nessa opção daí, porque a gente já encontrou a nossa resposta correta. Vamos confirmar nas outras questões aqui, no nosso caso, porque nós queremos revisar o conteúdo e entender a questão por inteiro. Letra B. O poeta destaca a individualidade das personagens que representam os escravos ao empregar substantivos coletivos, legiões, multidão, e ao fazer referência no plural. Homens negros, negras, mulheres, magras, crianças, não. Esse é justamente o oposto. O uso do coletivo e o uso do plural já é para marcar toda uma classe daí. Não é a questão da individualidade dos personagens, mas uma categoria de personagem, né? Os personagens estão passando por aquilo porque eles são negros. Então ele está falando de um grupo, não de um personagem específico. Então letra B, errado. Letra C. Nos versos, um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. As orações curtas, com repetição dos sujeitos verbais, um, outro, mostram personagens apáticos numa ação narrativa lenta. Não, os personagens não estão apáticos. Os personagens eles estão ali realmente tomados pela situação, estão envolvidos com aquela situação. Não temos uma apatia aqui. Então, a letra C está errado.
Letra D. Outras marcas próprias do texto narrativo presentes no texto são marcação do espaço, tombadilho, marcação do tempo, ali, discurso indireto, vibrai, rige o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Não, tá errado isso aqui, tá? Ali não é marcação do tempo, isso aqui não tem nada a ver, tá certo? Letra D. Bom, letra E. Na última estrofe do texto 2, há uma evidente harmonia entre o cenário descrito, o céu que se desdobra puro sobre o mar, e a ordem dada aos marinheiros, vibrai e rige o chicote. Não, né? O céu, no caso a gente não tem uma harmonia, a gente tem aí um contraste, né? O céu puro sobre o mar e os marinheiros recebem a ordem de fazer esse ato de crueldade, né, de fazer vibrar o chicote. Pois bem, letra A, alternativa correta. Então vamos lá, questão 8. Os textos 7, 8, 9 e 10 servem de base às questões 8, 9 e 10. Aquela questãozinha que a gente gosta, né? Então vamos lá, leitura do texto na tela. Do trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras, achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do grande Machado de Assis. Também de Machado de Assis, um outro trecho de Memórias Póstumas, né, Virgília. Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois, a mesma era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas, mas também não digo que ele maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo. Texto 9. A gente tem aqui uma gravura em que então, tem uma família num laboratório para um teste de DNA em que ele chama justamente Capitu para fazer o teste de DNA. É aquele clássico dilema, né? Será que Capitu traiu ou não traiu? Né? A dúvida é mais se ela traiu ou não, né? Que existe. E texto 10. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. Queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. E aí, finalmente, questão 8. Então, será que teve traição? Não teve. Quem leu, todo mundo que lê Dom Casmurro
cada pessoa tem diferentes conclusões, especulações, gente que muda de opinião, volta, enfim. Vamos ver o que é que a questão 8 quer da gente. Com base na leitura dos textos 7, 8, 9 e 10, e considerando as características da prosa de Machado de Assis, assinale a alternativa correta. Olha, veja que Machado de Assis é praticamente um ponto certeiro em questões que vão cair realismo, né, no Brasil. Machado de Assis destacou-se na prosa do realismo brasileiro, correto, com narrativas de cunho psicológico. Ok, ele teve narrativas também psicológicas, caracterizadas por uma visão própria do determinismo. O determinismo era muito comum a gente ver no naturalismo, corrente que destaca as personagens como representações coletivas em conflito com os padrões sociais vigentes. Pois isso é muito comum no naturalismo, né? Machado de Assis era realista, então letra A não está correto. Letra B. Os textos 9 e 10 apresentam conexões dialógicas sobre a traição amorosa, temática da obra Dom Casmurro. Neste romance fica clara a ideia de que Capitu é uma mulher dissimulada e engana seu marido, Bentinho, tramando com José Dias, personagens representados de modo caricatural na charge. Bom, se você lembra quem eram os personagens, né? Você sabe que aí não aparece, claro, no texto que Capitu tramou alguma coisa com o melhor amigo de Bentinho, né? Isso não fica claro que foi tramado algo, porque se ficasse isso claro, a gente já teria certeza se houve ou não a traição. Isso não aparece, tá? Então letra B está errada. Letra C. Virgília é descrita no texto 8 conforme os padrões do realismo. Bora ver. Era isto, Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo. O narrador elabora a crítica aos padrões estéticos do romantismo. Isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Correto, tá? Corretíssimo aí. A prosa realista, ela segue um caminho totalmente diferente da prosa romântica, né? Então, como diz aí o próprio autor, o autor ele não vai fechar os olhos a essas sardas e as espinhas, ou seja, as imperfeições vão aparecer, porque no romantismo é tudo perfeito, né? Tanto os personagens eles são idealizados, no realismo não, são personagens reais, tal quais como são. Então letra C, alternativa correta. Você vai marcar a bolinha aí na hora da prova, nessa questão, né? E a gente vai tirar a dúvida nas outras questões. O texto 7, letra D, mostra a visão do narrador onisciente sobre Marcela, personagem feminina que representava a elite da burguesia carioca e acompanhou toda a trajetória de Brás Cubas, da adolescência à morte. Não, tá? Aí não é o caso. O texto 7 ele não é fiel a essa questão. Vamos voltar lá. É importante a gente entender aqui do que ele está falando. Não é uma visão de narrador onisciente, tá? Daqui. O narrador, ele aqui aparece, ele é em primeira pessoa, né? Então, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Ou seja, ele participa da história, ele não é um narrador onisciente. Então, ele não tem essa consciência dos fatos, essa onisciência dos fatos, por assim dizer, tá certo? Então, não é um narrador onisciente. Letra E. A obra de Machado de Assis pode ser classificada em duas fases, romântica e realista naturalista. Bom, romântica não, né? Enfim. As personagens femininas apresentadas nos textos 7 e 8 são exemplos da fase realista naturalista da prosa machadiana, ao passo que Capitu, com seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada, revela traços da fase romântica. Bom, traços da fase romântica é interessante, mas assim, Capitu é de fato uma personagem realista, tá? Uma personagem do romantismo
não levantaria dúvidas ao seu par romântico se houve ou não a traição. Capitu, ela não é um personagem romântico, é um personagem realista. Então, a alternativa correta na questão 8, sem dúvidas, é a letra C. Questão 9. Ao longo do primeiro parágrafo do texto 10, o tópico olhos de cigana oblíqua e dissimulada é substituído por diferentes pronomes. Assinale entre as alternativas abaixo a única cujo pronome destacado não substitui o referido tópico. Ou seja, qual é a opção errada, por assim dizer. Qual é a opção que o pronome destacado não substitui esse tópico? Letra A. A definição que José Dias dera deles. Correto, substitui o tópico, né? Deles refere-se aos olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Se nunca os vira, ele está falando dos olhos, esse os, correto. A demora da contemplação, creio que ele deu. Aí não está falando mais dos olhos, né? Está falando da pessoa. Então, letra C é a correta. Letra D e E, está claro que ele está falando dos olhos, né? Um pretexto para mirá-los os olhos e enfiados neles. Correto também, né? Questão 9 está bem facinho daí. Essa daí você resolve tranquilamente, né? É a questão que você não pode errar de jeito nenhum. Questão 10. Analisando a aplicação de algumas regularidades sintáticas da norma padrão aos textos 7, 8 e 10, é correto afirmar que uma análise da aplicação de regularidades sintáticas da norma padrão. Quer dizer, vamos fazer uma análise sintática, aqui uma breve análise sintática, né, aqui nos trechos. Em o caso excedia as raias de um capricho juvenil, texto 7, o emprego da crase em as raias é facultativo, isto é, também estaria em conformidade com a norma padrão, o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Não estaria em conformidade, tá? Excede as raias já vai ter um outro sentido daqui. Excedia as raias de um capricho juvenil, tá correto, sem as aspas, tá bom? Daí não é o caso de facultativo, não. Os casos de crase, a gente conversou sobre crase em uma das nossas aulas e tem lá nos nossos posts, você vai encontrar um post lá sobre crase, tá bom? Mas esse daí não é um dos casos daquele lá que a gente lista como facultativo. Letra B. No trecho, a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias, texto 8, a opção por assistir aos, em vez de assistir os, conforme a norma padrão, indica que o autor quer dizer a senhora que em 1869 devia presenciar os meus últimos dias. Correto. Aí é questão de regência do verbo assistir. A gente já falou sobre isso. Você encontra um post lá no blog também sobre isso, sobre o verbo assistir e a sua regência. Eu vou deixar o link em alguma parte aqui do vídeo ou então na descrição do vídeo sobre o verbo assistir, a regência do verbo assistir, tá? Depois, quando terminar o vídeo, você clica, vai lá para relembrar disso daí, caso você tenha esquecido. Letra B está correto, mas lembrando, você vai lá, marca uma bolinha dali e vamos checar as outras opções. O trecho fecha os olhos às sardas e espinhas também estaria em conformidade com as regras de uso da crase em fecha os olhos a manchas e erupções. Não estaria correto, porque aqui você tem uma palavra no plural e você não tem o artigo, no caso de manchas e erupções. Tá? Então, fecha os olhos às manchas e erupções, ok, com a ocorrência da crase, mas fecha os olhos a manchas, não ocorre crase, tá? Aí porque você só tem, aí no caso, a preposição a, porque a palavra seguinte está no plural e não tem aí o artigo as. Então, letra C está errada. Letra D. O trecho Virgília era cheia de uns ímpetos misteriosos. Também atenderia às normas da regência nominal em Virgília era tomada com os ímpetos religiosos. Não, aí seria Virgília era tomada por uns ímpetos religiosos, não com. Tá? Aí regência nominal estaria ok. Então, letra D está errada. E a letra E. O trecho e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos.
mantém o mesmo sentido em e após isto atribuo que entrassem a ficar crescidos. Não, isso aqui está diferente o sentido, tá? E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos é diferente de após isto. Uma coisa vai ser em relação a isto e outra coisa após isso, tá? Então, confirmado, letra B, alternativa correta. Os textos 11 e 12 servem de base à questão 11. Muito bem, aqui a gente tem trecho agora da obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Vamos lá, texto na tela para vocês lerem. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada, 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. E Jerônimo ouvia e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas de fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras, era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso, era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo, ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa. A muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade de terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional. Uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em tomo da Rita baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Questão 11 na tela. Vamos lá, está quase acabando. Com base na leitura dos textos 11 e 12 e considerando as características da obra de Aloysio Azevedo, assinale a alternativa correta. Muito bem. Em conformidade com a visão idealizada de mundo proposta pelas correntes do simbolismo e do determinismo, opa, já temos uma coisa meio errada aqui, né? Porque a visão de mundo não era idealizada no determinismo e nem no simbolismo. Tá? Então, os personagens do romance O Cortiço moldam-se ao meio e transformam-se na relação de passividade com o espaço social. Não, a gente não tem isso claro na obra, tá certo? O que acontece é que as personagens elas se portam conforme o meio que elas estão e elas acabam influenciando, né, o meio que elas chegam. Então, algumas pessoas lá influenciam a dinâmica do cortiço e outras pessoas são influenciadas pela dinâmica do cortiço. Então, letra B. No romance de Aloysio Azevedo, o cortiço ganha vida e assume destaque como personagem principal. Correto. Tendo em vista o processo de personificação do espaço, o próprio cortiço, em diversas passagens da narrativa, como se nota no texto 11. Correto, tá? Muitas pessoas alegam, e a gente percebe isso na obra, que o próprio cortiço em si também é uma personagem da obra, e que ele tem uma importância tão grande em que ele nasce, ele cresce, se desenvolve, ele morre, né, e depois renasce, né? Morre ali com aquele grande incêndio, depois ele vai, de alguma forma, vai renascer dali, né, das cinzas, né? O cortiço, ele é uma personagem também. Bom, então a letra B está correta. Marca ali a bolinha e vamos ver a letra C. O texto 12 mostra que a visão de Jerônimo sobre Rita Baiana deve ser considerada zoomorfismo, característica que consiste na desvalorização das personagens femininas
e que perpetua o machismo típico da sociedade representada na obra de Aloysio Azevedo. Não, não é isso, tá? O zoomorfismo é você atribuir características de animais a seres humanos. E no caso, não há uma desvalorização da personagem feminina aqui. Ele apenas é descrita de uma maneira, assim como também são as personagens masculinas, são descritas de uma maneira mais naturalista, né? Mais animalesca. Então, o zoomorfismo encara os seres humanos, os personagens, com características de animais. Então, letra C não está correta. Letra D, a descrição de Rita Baiana no texto 12 mostra elementos da cultura brasileira, resgatando-se traços da primeira geração do romantismo no Brasil. Não, tá? Isso daí já está claro que não, né? Por meio da idealização feminina que exalta a identidade nacional. Não, nada a ver, né? Idealização feminina, exaltar a identidade nacional, né? O naturalismo não tem isso. Não há traços românticos na obra O Cortiço, tá certo? Então, vamos adiante. Letra E. A obra O Cortiço evidencia como a mistura de diferentes raças e etnias em um mesmo meio propicia a degradação humana, ressaltando-se que as personagens precisam se acomodar aos papéis sociais determinados no realismo brasileiro. Também não, tá certo? A obra O Cortiço, ela não deixa claro, nem torna evidente, tá, que se a gente mistura raças e etnias no mesmo espaço, a degradação humana vai vigorar. Não é isso que aparece no Cortiço, não é isso que a gente vê. Essa afirmação é totalmente absurda em relação à obra, em relação aos textos. Então, letra B, alternativa correta. Questão 12 na tela. Os textos 13, 14, 15 e 16 servem de base à questão 12. Então vamos lá. Com vocês, o texto na tela. Livre. Ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que regelam, quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre, para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor de todas as justiças. Livre para sentir a natureza, para gozar na universal grandeza fecundas e arcangélicas preguiças. Violões que choram, de Cruz e Souza também. Há plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento. Tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar convulso, tudo na noite, tudo clama e voa sobre a febril agitação de um pulso. Texto 15, da senzala, de Cruz e Souza. De dentro da senzala escura e lamacenta, aonde o infeliz, de lágrimas em fel, de ódio se alimenta, tornando meretriz, a alma que ele tinha, ovante, imaculada, alegre sem rancor, porém que foi aos poucos sendo transformada aos vivos do estertor. De dentro da senzala, aonde o crime é rei e a dor crânios abala, em ímpeto ferino, não pode sair, não, um homem de trabalho, um senso, uma razão, e sim um assassino. Texto 16. O imenso sucesso de Pantera Negra e a maneira com que o filme impactou principalmente crianças negras em todo o mundo é a medida concreta da importância da representatividade nos mais diversos meios, especialmente em uma frente cultural tão popular quanto é o cinema. O diferencial é evidente, o herói do filme é negro e sua história, em todo o seu sentido, passa pela afirmação de sua identidade. Além de impactar especialmente o público infantil, que tanto pôde finalmente se identificar com o personagem nas telas, a triste morte do autor Chadwick Boseman, que interpretou o personagem T'Challa, rei de Wakanda e Pantera Negra, trouxe ainda mais o tema da representatividade para o foco.
E finalmente, meus queridos, a última questão na tela, a questão 12, aquela questão que você vai fechar a sua prova com chave de ouro. Vamos lá, com base na leitura dos textos 13, 14, 15 e 16 e considerando as características da obra de Cruz e Souza, poeta simbolista que a gente já conhece, assinale a alternativa correta. A obra de Cruz e Souza apresenta traços da poesia parnasiano-simbolista, com foco na arte pela arte. Não, tá? O parnasianismo e simbolismo tinham características distintas, tá? O parnasianismo era arte pela arte, o simbolismo não. Cruz de Souza ele tem características sim simbolistas, mas não parnasianas. Por aí você já poderia descartar essa letra A, tá bem? Então vamos logo para a letra B. A poesia de Cruz de Souza evidencia influências da biografia do poeta, filho de escravos alforriados. Sua poesia mostra predominantemente a temática do racismo e a situação dos escravos no Brasil, dando continuidade aos preceitos do condoreirismo. Não, tá? Cruz de Souza era sim, de fato, simbolista. Ele não segue aí o condoreirismo, não, tá ok? Então, letra B, fora de questão. Letra C. O racismo é a temática predominante da poética de Cruz de Souza. Não, tá certo? A gente já sabe que não, Cruz de Souza era simbolista. As influências simbolistas eram diferentes das influências dos românticos da terceira geração. Então, o racismo não é uma temática predominante, tá, em Cruz de Souza. Então, tá, letra C está errado. Letra D. O texto 13 é um exemplo típico da poesia parnasiano-simbolista de Cruz de Souza, visto que mostra a preocupação do sujeito lírico com a liberdade formal. Não, tá, veja, os parnasianos eles não tinham esse desapego com a forma, muito pelo contrário, os parnasianos tinham um apego com a forma, era arte pela arte, o que importava era a forma mais do que o conteúdo. Então, aqui já está errada essa alternativa, né? Então não há uma preocupação do sujeito lírico com a liberdade formal e ele não tem como ser parnasiano se ele fala em liberdade formal, né? Com destaque para descrições objetivas. Bom, descrição objetiva não é característica simbolista, tá? Então, letra E, a alternativa que sobra para nós como a alternativa correta. Sim, o texto 14 apresenta características da poesia simbolista, correto? A exemplo da musicalidade que aproxima a poesia da música por meio da aliteração e assonância nos versos, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas, que aliás é um poema muito conhecido também. E estas são as questões da prova do SSA2 da UPE, e eu espero que vocês tenham gostado, e como vocês viram, não é uma prova difícil, não é uma prova impossível de ser feita, é apenas uma prova trabalhosa, sim. Muitas vezes você tem muitos textos para dar conta, que vão ser os textos, 3, 4 textos para uma única questão, tá? Não é nada impossível, também não são textos longos demais, tá? Todos os textos mais longos você já leu na íntegra ao longo do ano, durante seus estudos, por isso que é importante você ter esse tempo dedicado para a leitura, tá? Diariamente. E agora na hora da prova é o momento em que você vai manter a sua calma, vai respirar fundo, ler com calma, fazer as questões tranquilamente. Tá? Tenha certeza que o que você podia fazer agora para se preparar para essa prova você já fez. Então agora é a hora de você mostrar o que aprendeu. Eu desejo a todos vocês uma boa prova, muita calma, muita tranquilidade, vocês já sabem. Qualquer dúvida que vocês tenham, aí eu estou à disposição de vocês. O meu contato você encontra tudo aqui na descrição do vídeo. Até mais para vocês e tchau! E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele gostei, compartilha com seus amigos e dessa forma você vai me ajudar a saber que esse material é relevante para você e eu vou poder te entregar mais conteúdos nesse formato. Se você tiver alguma dúvida de português que você quer ver respondida aqui no blog, é só escrever para mim, portuguesexperimental@gmail.com. Os contatos estão todos aqui na descrição do vídeo. Beijão para vocês e até mais. Tchau!